TVC, a TV do Correio da Manhã. Nosso Correio Serrano na TV, muito obrigado pela sua presença, audiência. Chegamos a essa segunda-feira, dia 12/5, mês de maio. A gente chega, claro, com muita informação, muita notícia para você, viu? Lembrando dos nossos canais de comunicação que já estão na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com e, é claro, o DDD daqui da nossa cidade, o nosso WhatsApp é o 24, o telefone é o 993231675. Coloca as imagens do tempo aqui para mim na nossa tela. Tempo em Petrópolis nublado, chuvoso. Agora, nesse momento, não chove. São imagens aí do centro. Pouquinho de azul ali aparecendo agora, mas em sua maioria, muito nublado Petrópolis, muito fechado o tempo. Claro que a previsão do tempo a gente vai saber lá no final do nosso jornal. Conferimos já já. Vamos então às notícias dessa segunda-feira. Contribuintes podem destinar até 6% do imposto de renda para causas sociais. Banco Central limita valores entre registradoras de recebíveis de cartões. Poupança tem saída líquida de 6,4 milhões em abril. Ministério Público do Rio de Janeiro requer à Justiça antecipação da perícia do Crazy Park em Petrópolis. Servidores da cultura fazem greve no Museu Imperial em Petrópolis. Estudo aponta que a região serrana tem o quarto maior índice Firjan de desenvolvimento municipal médio entre as regiões fluminenses. Agora, no Correio Serrano na TV. Olha, a gente começa com o nosso jornal, nosso Correio da Manhã, edição dessa segunda-feira. A gente vai direto ali para a linha vermelha, nossa página 1. Pela sexta vez, Justiça nega pedido da Paper Excellence para liberar transferência da Eldorado. Está lá na página 3, na coluna Magna Vita. Já vem denunciando os casos e falando sobre há algum tempo. Ali embaixo, o governo Lula apanha para tentar reverter crise do INSS. Depois daquele vídeo do Nicolas Ferreira, né? Então agora o governo tenta reverter situações. Castro propõe acordo com a agência antidrogas dos EUAs, esse é um dos destaques da nossa foto legenda. Tá aqui, olha, em missão a Nova York, né? O governador Cláudio Castro propôs um acordo de cooperação com a agência antidrogas, o DEA, dos Estados Unidos, para fortalecer as políticas de combate ao tráfico de drogas no estado do Rio de Janeiro. Sabemos que é rota, né? E PSD se amplia para qualquer jogo em 2026. E ali embaixo, em outra linha, né, na página 8, o Papa está aberto a diálogo, dizem cardeais. Claro, o novo Papa agora vai ter que conversar com muitos países, além de uma liderança religiosa, é uma liderança política também. Vamos dar uma olhada lá na nossa página 12, no que é a notícia? Lá no nosso Petropolitano, aqui na nossa região, a emoção do Habemos Papa por quem viveu de perto ali, olha, a Petropolitana, irmã Faustina, estava na Praça de São Pedro, concedeu uma entrevista aqui ao nosso jornal, nosso Correio Petropolitano, uma entrevista grande, extensa, falando um pouquinho de como foi estar lá. Você confere essa entrevista na página 12. Do lado ali nas Petropolitanas, fala da emissão aí de autorização, não depende de vistoria prévia, falando do caso do parque, ainda. E quarta Conferência Regional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, também lá embaixo na nossa página, falando um pouquinho sobre esse tema. Série de debates não acontecia na cidade há 10 anos, viu? Importante ter esses debates. E no Correio Serrano, olhando um pouquinho para a nossa região também aqui, Teresópolis e Nova Friburgo, lá
Estação Ferroviária de Três Rios é incluída em lista do IPHAN. Casa de Pedra é referência de arquitetura ferroviária no Brasil. Falando um pouquinho, aliás, é bem bonito, viu? Por lá. Você pode conferir dando um passeiozinho. E olha, nas Teresopolitanas, Terê entre as 9 cidades com melhor desenvolvimento. Também falando aqui, mas a gente vai trazer uma reportagem completa falando sobre esse nível de desenvolvimento também entre Petrópolis, Teresópolis, falando um pouquinho aqui da Serra. E Teresópolis promove o primeiro encontro de trade turístico e reforça a união do setor. Aqui na matéria fala um pouquinho, olha, sobre o evento que reuniu representantes do setor produtivo, instituições e agentes públicos para fortalecer conexões e gerar negócios no turismo. Todas as cidades da Serra estão tentando, trazer mais turismo para elas. Claro, muito importante. A gente dá uma passadinha lá na nossa página nacional, também na nossa página 4, falando ali sobre a crise aí de narrativas. A oposição tenta emplacar CPMI do INSS nessa semana. Especialista avalia que a Alcolumbre pode postergar aí o pedido. Do lado, no Correio Político, o impressionante jogo do PSD para 2026, no caso, o Eduardo Leite, que era do PSDB, deixou a sigla e foi para o PSD, governador do Sul, do Rio Grande do Sul, uma das estrelas políticas aí que o PSD queria pegar. Logo ali embaixo, para ganhar em qualquer hipótese, viu, Kassab aposta em vitória de Tarcísio. Kassab também que quer trazer o Tarcísio aí para o partido ou se aliar ao partido do Tarcísio para fazer um presidente. E governo apanha feio nas redes sociais, falando aí aquele caso, remontando, conversando aqui com o leitor sobre o vídeo de Nicolas Ferreira, que teve aí mais de 100 milhões de visualizações. E também a gente tem que falar um pouquinho da página 3, lá da coluna Magna Vita, que traz sempre os adiantamentos políticos e, claro, sempre uma matéria por completa. Lá no Pinga Fogo, negado novamente pela sexta vez, a Justiça negou um pedido aí da Sino Indonésia Paper Excellence para revogar decisões do Tribunal Regional da Quarta Região, que proíbe a transferência de empresa brasileira, a Eldorado Brasil Celulose, para a estrangeira. Você confere, ele fala mais sobre o caso aqui na coluna dele. Mas eu te trago também notícias lá do Rio de Janeiro também, porque o governador Cláudio Castro anunciou na última quinta-feira um reforço de pessoal para a segurança do estado do Rio de Janeiro. Em 2026, será realizado um novo concurso para a Polícia Militar, com mais 2.000 vagas para a corporação. Este será o terceiro concurso da PM desde o início da gestão do governador. Atualmente, o efetivo da Polícia Militar é de cerca de 43 mil policiais, entre praças e oficiais. O último concurso para soldados da Polícia Militar ocorreu em 2024, com a previsão da chegada de 2.000 policiais, mas com a convocação de outros 2.000. A PM teve 2 concursos em 2024 para a formação de soldados e para a formação de oficiais. Para o próximo ano, serão ofertadas mais 2.000 vagas para compor a corporação. Gabriel Toledo para a TV Correio da Manhã. A gente fala agora um pouquinho de economia e o que bate no nosso bolso, Olha só, os contribuintes que... Opa, não, tá errado, vamos ter que vir aqui, é outra, tá aqui na aberta, viu? Olha, o rendimento médio real dos brasileiros chegou a R$ 3.057 em 2024, o maior valor registrado desde 2012. Esses rendimentos vêm do trabalho, de programas sociais, aposentadoria, pensões também, viu? Ou outras fontes, como aluguéis, aplicações financeiras e bolsa de estudos. Os dados são da Pesquisa Nacional para Amostra de Domicílio Contínua do IBGE. O valor superou o recorde registrado até então, quando a média dos rendimentos dos brasileiros era de R$ 2.974. Além disso, os números mostram um aumento de 2,9% em relação a 2023 e um aumento de 3,3% em relação ao registrado em 2019, antes da pandemia.
Os dados foram divulgados na quinta-feira, dia 8, na PNAD contínua, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Com esse desempenho, em 2024, o rendimento domiciliar per capita ficou 11% acima do valor estimado em 2019, que foi o ano que antecedeu a pandemia. Além de aumentar o rendimento médio real, ou seja, descontada a inflação do período, o Brasil também aumentou a parcela da população que possui algum rendimento. De acordo com a pesquisa, do total de pessoas residentes no Brasil em 2024, 66,1% tinham alguma renda. Em 2023, esse percentual era de 64,9%. De acordo com o analista do IBGE, Gustavo Fontes, o aumento do rendimento médio no Brasil foi puxado principalmente pelo trabalho. Observe-se que ao longo da série histórica da pesquisa, o rendimento do trabalho ele tem respondido, em média, por cerca de 3/4 do rendimento domiciliar. O valor médio recebido pelo trabalho também bateu recorde da série histórica, chegando a uma média de R$ 3.225. O recorde anterior foi registrado em 2020, com uma média de R$ 3.160. Além do trabalho, os rendimentos são de programas sociais, pensões e outras fontes. De acordo com a pesquisa, 9,2% da população recebia de programas sociais do governo. Mesmo com esse número, a quantidade de beneficiários do Bolsa Família caiu. Observamos que a proporção de domicílios do país em que algum beneficiário do programa Bolsa Família, ela recuou ligeiramente entre 2023 e 2024, de 19% para 18,7%. Por outro lado, o percentual de domicílios com beneficiário do BPC Loas, assim como de outros programas sociais do governo, aumentou. A categoria engloba, por exemplo, seguro-desemprego e seguro-defeso, rentabilidade de aplicações financeiras, bolsas de estudos, direitos autorais e exploração de patentes. Gente, tem muito mais no nosso jornal também, lá no nosso impresso. Você pode conferir as matérias e, é claro, as notícias na banca de jornal, aqui na nossa região, apenas R$ 2,00. E tem o nosso site também, você pode conferir no nosso site o nosso Correio Petropolitano lá, fresquinho, com muita informação, viu? Olha, eu vou para um rápido intervalo e na volta você confere que contribuintes podem destinar até 6% do imposto de renda para causas sociais, viu? A gente já vem falando isso há algum tempo, mas hoje te trago uma reportagem. Logo depois do intervalo, Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão.
O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E olha, os contribuintes que preenchem a declaração do imposto de renda podem destinar parte do valor para instituições de caridade em Petrópolis. A verba pode ser encaminhada para os fundos municipais da criança e do adolescente ou para o Fundo Municipal do Idoso. Os petropolitanos e petropolitanas que precisam preencher a declaração do imposto de renda têm a oportunidade de transformar uma obrigação em uma contribuição social para a cidade. Por meio do projeto Imposto Solidário do Governo Federal, que está sendo promovido pela Prefeitura de Petrópolis, é possível destinar parte da contribuição obrigatória em investimento social. É uma iniciativa do governo do prefeito Ingo, né? Uma iniciativa dele, ele trabalhou muito, fez esse trabalho muito importante de sensibilização interna e a gente começou esse trabalho de divulgação, de sensibilização ainda antes mesmo da abertura do prazo, né, da declaração do imposto de renda. Tanto o empresário quanto a pessoa física podem fazer a contribuição para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente ou para o Fundo Municipal do Idoso. No caso da pessoa física, ele pode destinar até 6% para o fundo e, no caso de pessoa jurídica, 1%. Fazer essa contribuição é simples. Quando o cidadão for preencher a declaração do imposto de renda, seja pessoa física ou pessoa jurídica, no sistema da Receita Federal, basta clicar na opção Doações diretamente na declaração, selecionar o estado do Rio de Janeiro e a cidade de Petrópolis e destinar o valor a ser doado. O próprio sistema da Receita já calcula o quanto você pode destinar para os fundos, você só informa para qual fundo você quer destinar aquele recurso. O secretário ainda destaca que o contribuinte pode dividir o percentual disponível para a doação entre os dois fundos e, assim, ajudar os dois fundos com a verba. Outro ponto que Fábio ressalta é que, para fazer esta contribuição, a pessoa não desembolsa nenhum dinheiro a mais. Quando a gente diz que pode destinar, no caso pessoa física, 6% do imposto de renda e pessoa jurídica 1%, a gente não está dizendo que tem que pagar mais 6% do imposto de renda. Ao contrário, você deixa de destinar
para o governo federal 6% e destina para os fundos municipais. A contribuição pode ser feita até o dia 31 de maio, junto à declaração do imposto de renda, que é obrigatório e possui a mesma data limite. E além de não custar nada para a população, gera um grande impacto nas instituições que fazem um trabalho tão importante na cidade. Ele financia os projetos promovidos pelas instituições como a PAI e outras mais, fazem um trabalho belíssimo com as crianças e adolescentes da nossa cidade, assim como o Fundo do Idoso também tem projetos maravilhosos lá que auxiliam aqueles que mais precisam. Muito bom, viu? Então você que pode ajudar aí, está preenchendo sua declaração do imposto de renda, já pode fazer essa destinação. E olha só, as tarifas entre entidades que registram recebimento de cartões terão um limite a partir do dia 1º de junho, viu? O Banco Central aprovou a resolução na última semana que regulamenta os valores de operações entre registradoras de cartões por meio dos recebíveis. Os comerciantes antecipam o recebimento de transações com cartões de crédito. A iniciativa da Polícia Rodoviária Federal contou com a participação do Detran RJ, da Operação Lei Seca, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, das concessionárias Ecovias Point e Arteris Fluminenses, entre outros parceiros. Durante a manhã de quarta-feira, motoristas foram abordados por equipes que distribuíram material educativo e promoveram ações de conscientização. Perdão, pessoal, entrou a reportagem errada. Essa reportagem é sobre as ações de conscientização do Maio Amarelo da Polícia Rodoviária Federal, tá? A gente vai ver essa reportagem agora e depois a gente fala da reportagem sobre as tarifas entre cartões. Pode passar a reportagem da Polícia Rodoviária Federal sobre o Maio Amarelo, por favor. A iniciativa da Polícia Rodoviária Federal contou com a participação do Detran RJ, da Operação Lei Seca, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, das concessionárias Ecovias Point e Arteris Fluminenses, entre outros parceiros. Durante a manhã de quarta-feira, motoristas foram abordados por equipes que distribuíram material educativo e promoveram ações de conscientização. O objetivo é reforçar a importância de atitudes prudentes no trânsito, com foco especial na redução da velocidade, principal mensagem da campanha deste ano. A campanha Maio Amarelo acontece anualmente e busca chamar a atenção da sociedade para o alto número de acidentes e mortes nas vias brasileiras. Ao longo do mês de maio, outras ações serão realizadas em diferentes pontos do estado, com palestras, blitzes educativas e campanhas nas redes sociais. A meta é sensibilizar motoristas, pedestres e ciclistas com mensagens que promovam a empatia e a responsabilidade no trânsito. Pois é, e olha só, o saldo de aplicações na caderneta de poupança caiu com o registro de mais saques do que depósitos no mês de abril. As saídas superam as entradas em 6 bilhões de reais, de acordo com o relatório divulgado nessa última sexta-feira pelo Banco Central. Em abril, foram aplicados 349 bilhões de reais contra saques de 356 bilhões de reais. Os rendimentos creditados nas contas de poupança somaram 6,5 bilhões de reais. O saldo da poupança é de pouco mais de 1 trilhão de reais. Este é o quarto mês seguido de resultado negativo na poupança. No acumulado do ano, a caderneta tem resgate líquido de 52,1 bilhões de reais. Desde julho do ano passado, a caderneta registra saída líquida, com exceção do mês de dezembro de 2024, quando os brasileiros depositaram 5 bilhões de reais a mais do que sacaram. Em todo o ano de 2024, as retiradas da poupança superaram os depósitos em 15,5 bilhões de reais. Nesta semana, o Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou a Selic pela sexta vez consecutiva para 14,75% ao ano. Em comunicado, o Copom não deu pistas sobre o que deve ocorrer na próxima reunião, na metade de junho. Apenas informou que o clima de incerteza permanece alto e exigirá prudência da autoridade monetária, tanto em eventuais aumentos futuros, como no período em que a Selic deve ficar em 14,75% ao ano. Para o mercado financeiro, a Selic deve encerrar 2025 neste patamar. Pois é, agora sim a gente fala sobre a matéria sobre as tarifas de recebimentos de cartões, que terão aí um limite a partir... um limite a partir do dia 1º de junho. Vamos conferir.
A tarifa remunera as entidades registradoras, sendo cobrada quando o financiador participa de entidade registradora distinta da escolhida pelo credenciador, mais conhecidos como maquininha, para registrar os recebíveis objetos de operação do estabelecimento comercial. Os limites serão gradualmente reduzidos até 2029. Em nota, o Banco Central afirmou que a criação de um teto para as tarifas ajudará a reduzir abusos no mercado com pouca concorrência. A medida, informou o órgão, pode baratear operações de crédito garantidas por recebíveis de arranjo de pagamento. As entidades registradoras que operam recebíveis de arranjos de pagamento devem encaminhar ao Banco Central relatório com proposta de novos limites para os valores de tarifas de interoperabilidade. Se não quiserem sugerir os novos valores máximos, deverão enviar a nova estrutura de tarifação a vigorar após o início da vigência. Segundo o BC, a imposição dos limites foi sugerida em 2 consultas públicas sobre as normas de arranjos de pagamento, uma em 2024 e a outra neste ano. Pois é, ficar de olho aí então. E olha só, uma operação conjunta realizada pelo Governo do Estado, por meio da Polícia Civil e do Instituto Estadual do Meio Ambiente, o INEA, resultou no resgate de 167 aves silvestres traficadas. A ação ocorreu entre os dias 7 e 8 de maio, nos municípios do Rio Bonito e Magé. Um homem apontado como o maior traficante de animais silvestres do estado foi preso durante a ação. Na quarta-feira, na rodovia Governador Mário Covas, foi preso em flagrante o principal alvo da operação, conhecida como Juninho de Magé, apontado como o maior traficante de animais silvestres do estado. Ele transportava 163 aves em condições precárias, acondicionadas em sacolas sem ventilação, alimento ou água. No dia seguinte, os agentes seguiram até os locais utilizados pelo criminoso como cativeiros de animais em Magé. Foram resgatadas aves silvestres e exóticas, 2 calafates, um tizil e um coleirinho. 5 aves mortas foram encontradas. A maior parte das aves foi devolvida à natureza. Já os calafates, por serem aves exóticas, foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres em Seropédica, onde passaram por avaliação veterinária. Os envolvidos no crime responderão por crime ambiental, incluindo cativeiro ilegal e maus tratos de animais silvestres e exóticos. Gente, pois é, né? Bichinho preso não precisa disso, né? E olha, uma força-tarefa coordenada pela Secretaria de Defesa do Consumidor apreendeu mais de 100 mil produtos falsificados em lojas da zona norte e oeste do Rio de Janeiro. A ação aconteceu na última quinta-feira e resultou em 4 lojas sendo interditadas. A Operação Veritas teve como foco autuar lojas que vendem produtos falsificados. Segundo as autoridades, mais de 100 mil itens foram apreendidos. Entre eles estão roupas, calçados, acessórios e perfumes. A força-tarefa teve a participação do Procon-RJ, da Subsecretaria de Comando e Controle do Estado do Rio de Janeiro, da Receita Federal e da Polícia Militar. Como resultado, 4 lojas foram interditadas nas regiões da Taquara, Realengo, Bom Sucesso e Bangu. A fiscalização também contou com mais de 3 escritórios que representam as principais marcas mais suscetíveis à falsificação, para ajudar a identificar produtos com indícios de alteração. De acordo com dados do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade, o FNCP, somente em 2024, as falsificações, o contrabando e a pirataria geraram prejuízo de 468 bilhões à economia. Pois é, e olha só, você vai ver depois do intervalo que estudo aponta que a região serrana tem o maior índice Firjan de desenvolvimento municipal médio, entre as regiões fluminenses, claro. A gente volta já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU.
A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. E olha, o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal revelou que Petrópolis e Teresópolis estão entre as 10 cidades com melhor indicadores de desenvolvimento socioeconômico do estado do Rio de Janeiro. A cidade imperial ocupa a 7ª posição e a cidade da Imperatriz a 9ª posição. O Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal, o IFDM, foi criado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. O estudo é composto pelos indicadores de emprego e renda, saúde e educação e varia de 0 a 1 ponto, sendo que quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento socioeconômico. Tanto a avaliação geral quanto as análises dos indicadores são classificadas em 4 conceitos, entre desenvolvimento crítico, desenvolvimento baixo, desenvolvimento moderado e desenvolvimento alto. Através dessa pontuação, é possível avaliar o município de forma geral e específica em cada um dos indicadores. Jonatas Goulart, gerente de estudos econômicos da Firjan, destacou que o FDM serve como uma bússola para o mapeamento do desenvolvimento dos municípios. Tanto para a população, que pode usar o dado do FDM para ver como é que está o desenvolvimento do seu município, para os gestores públicos, para entenderem como que está a efetividade de suas políticas, e também para aquelas empresas que querem se estabelecer no município entender como está o ambiente de negócios naquela cidade. Pela região serrana, entre 2013 e 2023, houve evolução nos indicadores de saúde, educação e emprego e renda. Na recente análise, Petrópolis apresentou desenvolvimento moderado e alcançou um número 26,3% maior que o IFDM Educação no ano de 2013. O IFDM Saúde foi de mais 19,3% e o IFDM Emprego e Renda aumentou 1,5%. Teresópolis também teve um desenvolvimento moderado.
A cidade apresentou maior avanço na vertente de saúde, com mais 23,7%, seguido do IFDM Educação, com 22,8%, e com menor variação, mas com melhor desempenho no município, o IFDM Emprego e Renda, que teve um aumento de 0,39%. A região serrana alcançou o quarto maior IFDM médio do estado e ficou próximo à média dos municípios do Rio de Janeiro. Em relação às virtudes, de 2013 a 2023, apenas o IFDM Educação ficou acima da média dos municípios. O IFDM Emprego e Renda e o IFDM Saúde ficou respectivamente 1,6% e 0,7% abaixo da média do estado. Nova Friburgo, o segundo maior município em população na região serrana, com quase 200 mil habitantes, caiu 8 posições, saindo do 5º para o 13º lugar no ranking estadual. Houve piora em emprego e renda, além de ter sido o município da região que menos evoluiu em educação e apenas o 4º que mais evoluiu em saúde. O IFDM aponta ainda que 47,3% das cidades brasileiras ainda têm um desenvolvimento socioeconômico baixo ou crítico. Nessa última edição do IFDM, nós percebemos que quase 99% dos municípios evoluíram. Mas ainda assim a gente tem um Brasil muito dividido. A gente tem quase metade dos municípios com desenvolvimento crítico e moderado, que contrasta bastante com os municípios que já possuem alto desenvolvimento. A análise também mostra que 99% dos municípios analisados registraram avanço no índice geral entre 2013 e 2023. As vertentes emprego e renda, saúde e educação do índice contribuíram para esse avanço, ainda que em ritmos distintos. O IFDM Educação teve maior crescimento e virou o índice com melhor desempenho. Em contrapartida, Jonatas destaca que esse índice reforça a ideia de que o país está dividido em dois. Entre os municípios com alto desenvolvimento, a gente tem apenas 8 a cada 100 alunos no ensino médio que estão acima da idade recomendada. O IFDM Saúde registrou o segundo maior avanço, mas ainda assim revela que o acesso à saúde em municípios com desenvolvimento crítico e com alto desenvolvimento tem muita diferença. A gente percebe que os municípios com desenvolvimento crítico têm um médico para cada 2.000 habitantes, e nos municípios com alto desenvolvimento a gente tem mais de 7 médicos para cada 2.000 habitantes. Então isso revela exatamente o acesso à saúde nesses municípios é bastante diferente. E por fim, a vertente emprego e renda foi o que menos evoluiu, mesmo com a forte recuperação pós-pandemia. Jonatas destacou que o dado que mais chamou a atenção foi o acesso ao emprego formal. Enquanto a gente tem com os municípios com alto desenvolvimento quase 40% da população com acesso ao emprego formal, quando a gente olha os municípios com desenvolvimento crítico, esse percentual não chega a 10%. Então, de fato, o acesso ao emprego formal entre os municípios com alto desenvolvimento e com desenvolvimento crítico são bastante diferentes. Bom, tá aí. Sobre o índice de desenvolvimento aqui na cidade, vai bem, muito obrigado por enquanto. Bom, agora a gente fala do caso do Crazy Park, né? O parque de exposições lá em Itaipava, que teve esse parque de diversões montado por lá. Olha só, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro propôs uma ação contra a empresa Crazy Park, pedindo antecipação da perícia no parque de diversões montado no Parque Municipal Paulo Ratti, em Itaipava. No sábado, dia 3, um jovem de 19 anos morreu e 2 mulheres ficaram feridas em um dos brinquedos. A gente confere agora todo o desenrolo do que está acontecendo junto ao Ministério Público. O pedido de antecipação se encontra em espera, porque, segundo o MPRJ, a produção das provas pode se tornar difícil ou impossível, tendo em vista que as atrações do parque estão em local aberto e exposto. Diante disso, qualquer pessoa poderia modificar as condições do objeto que precisa ser periciado. O local também é de fácil acesso e favorece que eventuais alterações culposas ou dolosas do cenário sejam feitas. De acordo com o MPRJ, na manhã de quinta-feira, dia 8, a Guarda Municipal de Petrópolis avistou 2 indivíduos subindo o portão principal. Um deles se identificou como engenheiro mecânico e que faria perícia no local. Ele foi encaminhado à 106ª Delegacia de Polícia para prestar depoimento. O homem era responsável pela liberação da montagem das atrações do próprio parque, o que reforça a suspeita de que a ação tinha como objetivo alterar ou até mesmo a desmontagem dos equipamentos.
Na última segunda-feira, dia 5, foi proposto perante a Justiça a proibição da desmontagem e retirada do maquinário, que incluem as atrações e os brinquedos. O MPRJ requer que a perícia esclareça diversos pontos das condições de funcionamento do parque, como o estado das instalações elétricas, sinalização de restrições de utilização, como altura mínima e faixa etária, equipamentos de segurança, realização regular de testes e treinamento dos operadores dos brinquedos, entre outros. Bom, aí olha só, lá no nosso jornal, eu vou pedir para colocar a página aqui e eu vou te falar, tem uma reportagem lá nas Petropolitanas falando um pouquinho sobre, olha só, emissão de autorização não depende de vistoria prévia. Isso aqui é o Corpo de Bombeiros respondendo à nossa reportagem feita, né, aqui do Correio da Manhã. Olha só, após uma reportagem do Correio Petropolitano referente às divergências apresentadas naqueles laudos, né, do Corpo de Bombeiros e do GAP, que é do Ministério Público, o grupo, né, solicitando aí pelo Ministério Público, a corporação informou que a autorização de funcionamento para o parque de diversões, segundo a atual legislação, né, que tem até o momento, não prevê vistoria técnica, ou seja, a nota diz: o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro estabelece que, de acordo com a legislação vigente, não há obrigatoriedade de vistoria prévia para a emissão de autorização para esse tipo de estrutura, o que reforça a necessidade de mais fiscalizações e mudança na legislação para que novos acidentes não ocorram. Aí, claro, a Câmara Municipal de Petrópolis, em nota também, né, nos informou aqui, na semana passada, na quinta-feira, a gente falou isso aqui, ela fez um projeto de lei que aumenta o rigor e as exigências para autorização de funcionamento dos parques de diversão no município de Petrópolis, ou seja, agora tem uma lei direcionada para esse funcionamento desse tipo de equipamento aqui na cidade. O projeto de lei, de autoria do vereador Thiago Damasceno, estabelece um novo conjunto aí de obrigações que a empresa que deseja instalar esses equipamentos deve cumprir aqui na cidade. Então, agora se fez uma legislação, era o que eu estava falando semana passada, né? Não fez uma vistoria prévia? Não teve? Por que não identificou todos aqueles pontos do MP, né, do Corpo de Bombeiros? Não foi feito nada, então não tinha uma legislação vigente para isso, né? O Corpo de Bombeiros ali respondeu em nota muito conciso ali no seu pronunciamento, dizendo que, de acordo com a legislação atual, não se precisa de uma vistoria prévia para o funcionamento. Agora, espero que vá precisar, né, com essa lei aí da Câmara. Olha, mudando de assunto, a gente fala aqui de outro assunto agora com o intuito de promover o engajamento dos alunos e a integração com a comunidade. O Colégio Estadual Dr. Tuf El-Jaque, de Nova Friburgo, vem desenvolvendo ações relacionadas ao meio ambiente. Vamos conferir. Projetos como o Ecoeduca e o Salve a Humanidade são destaques ao longo do ano letivo no Colégio Estadual Dr. Tuf El-Jaque, em Nova Friburgo. Os alunos trabalham com questões de sustentabilidade e conscientização. Entre as iniciativas colocadas em prática estão o cultivo de horta, o plantio de árvores, a revitalização nos arredores da escola e a coleta de material reciclável. Nós temos o Salve a Humanidade, que é um trabalho de meio ambiente, né? Inclusive os alunos estão aqui fazendo alguns trabalhos e a gente participa através desse Salve a Humanidade, a gente participa do Ecoeduca, da Expotec. Dentro do projeto Ecoeduca, os estudantes recolheram mais de 1.500 quilos de resíduos e 34 litros de óleo de cozinha usados no ano passado. Segundo a Adriana, a escola tem trabalhos focados na pessoa, com base na dedicação e na disciplina. E temos também a SINUT, que é a simulação da ONU. Nós fomos a primeira escola estadual da Regional Serrana 2 a realizar esse projeto. Os estudantes também participam do SINUT, uma simulação interna que usa como base os tratados e projetos desenvolvidos pela Organização das Nações Unidas. Assim, cresce o conceito de representatividade e a consciência de todos os alunos. Os objetivos maiores são a cidadania, a preocupação com o meio ambiente, a preocupação com a sua participação no mundo.
E olha só, servidores filiados ao Ministério da Cultura realizaram uma greve no Museu Imperial em Petrópolis. A greve reivindica a melhora nas condições de trabalho e a adequação do orçamento. A greve desta quinta-feira contou com servidores do Ministério da Cultura e de vinculados, como o IBRAM e o IFAM. O tópico principal da greve envolve o Plano de Carreira da Cultura, que foi entregue ao Ministério da Gestão e Educação, o MGI, e foi engavetado. Josiane Brandão, que é servidora do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, fala sobre a luta dos servidores da categoria e sobre o plano de carreira. Desde o ano passado, como você falou, nós entregamos, junto com o MINC, servidores, o MINC entregou uma proposta de plano de carreira para o Ministério da Gestão e da Inovação. Mas desde então a gente não teve negociação e tivemos 6 reuniões desmarcadas com o Ministério da Gestão e Inovação. Essa movimentação dos servidores também aconteceu no ano passado, em 2024, envolvendo os mesmos tópicos. Algumas das reivindicações dos manifestantes envolvem a melhoria das condições de trabalho dos servidores e a adequação do orçamento para a manutenção e aprimoramento dos serviços. A servidora também reforça que a luta não é apenas salarial, mas também envolve a situação dos trabalhadores da área. Essa é uma luta que não é somente salarial, é uma luta para defender as instituições federais de cultura, para defender as políticas públicas. Por quê? Porque estamos tendo uma evasão enorme de servidores da cultura, porque não somos valorizados, Uma das consequências da situação dos servidores é a falta de mão de obra, que, segundo Josiane, pode ter mais impactos negativos na área da cultura. E a gente está perdendo funcionários. O que acontece? A gente não tem mão de obra, força de trabalho para preservar patrimônio cultural, para fomentar as artes, para cuidar dos acervos da Biblioteca Nacional. Por exemplo, a Fundação Palmares só tem 20 servidores no Brasil. Então a gente está realmente numa situação de quase parar. Em nota ao Correio da Manhã, o Ministério da Gestão e Inovação instalou uma mesa específica e temporária para tratar dos pleitos dos servidores. No dia 17 de junho do ano passado, foi firmado um termo de acordo entre o governo federal e as entidades sindicais representativas da categoria. O acordo trata da reestruturação remuneratória da categoria, dividida em 2 partes, a primeira em janeiro de 2025 e a segunda em abril de 2026. Pois é. Olha, a sala de trauma do Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, registrou em abril uma queda de 19,8% no número de atendimentos, somando as ocorrências envolvendo carros e motos. A comparação é com o mês de março deste ano. Segundo os dados do indicador de acidentes da sala de trauma do Hospital Santa Teresa, em abril foram registrados 101 atendimentos a vítimas de acidentes. Em março, foram 126, o que representa uma queda de 19,8% no número de atendimentos. Os atendimentos a acidentes relacionados à queda tiveram uma pequena diminuição. Em abril, foram registrados 26 atendimentos entre homens e mulheres. Já no mês de março, foram 25, a maioria vítimas acima de 60 anos. Em mais um mês, o número de acidentes envolvendo motocicletas foi o que mais registrou atendimentos na sala de trauma. Em fevereiro, foram 64 registros, mais da metade do número total. Nas ruas da cidade, alguns motoristas e motociclistas relataram que têm bastante cuidado no trânsito. Eu ando sempre na defensiva, não ando em alta velocidade, e vou fazendo a minha parte aí de motoqueiro aí. A gente sempre tenta manter a distância do próximo carro, usar cinto de segurança, entendeu? Sempre andar em dia com o carro para não ter nenhum tipo de acidente aí. Uso cinto de segurança, faço um balanço geral da mecânica do meu carro constantemente, respeito as placas e principalmente o ser humano que está por trás dos outros carros, que eu acho que é o que falta hoje em dia. É importante destacar que começou nesta semana em Petrópolis a campanha de conscientização contra a violência no trânsito do Maio Amarelo, que neste ano tem como tema Desacelere, sua vida é mais importante. Até o dia 26, serão realizadas diversas palestras e ações educativas para alertar a população sobre os riscos no trânsito e sobre a importância de uma conduta responsável. Começando por Nova Friburgo, a previsão para essa segunda-feira é de sol, com poucas nuvens e uma leve névoa.
A temperatura da região deve variar entre a mínima de 9 e a máxima de 19 graus Celsius. Em Teresópolis, o clima é parecido com o de Três Rios, com poucas nuvens e pouca névoa, com a temperatura variando entre a mínima de 10 e a máxima de 21 graus. E para Petrópolis, a previsão é de nevoeiro e céu com poucas nuvens. Durante o dia, a temperatura na cidade imperial varia entre a mínima de 11 e a máxima de 23 graus. Na Paraíba do Sul, a segunda-feira é de poucas nuvens e nevoeiro, com a temperatura variando entre a mínima de 13 e máxima de 26 graus. Em Três Rios, a previsão para o dia é de sol com poucas nuvens e uma leve névoa. As temperaturas devem variar com mínima de 14 e máxima de 28 graus. E olha, um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal na última quinta-feira por tráfico de entorpecentes. Com ele foram encontrados mais de 10 quilos de maconha. Vamos conferir. De acordo com a PRF, o acusado transportava um carregamento com mais de 10 quilos de maconha. O flagrante aconteceu na BR-040 em Petrópolis por volta das 9 horas da noite da última quinta-feira. Na ocasião, policiais rodoviários federais do Grupo de Patrulhamento Tático da 5ª Delegacia de Barra do Piraí abordaram o motorista de um veículo e, durante a revista, encontraram diversos tabletes de maconha dentro de um saco de lixo preto. No total, havia 15 quilos do entorpecente. A ocorrência foi encaminhada à delegacia de Itaipava. E um homem foi preso também pela Polícia Rodoviária Federal após ser flagrado com mais de 20 quilos de droga. A carga de drogas estava escondida dentro do cilindro de gás de um carro. O caso aconteceu na rodovia Presidente Dutra, no sul fluminense. Por volta das 4 horas da manhã, na altura de Resende, policiais rodoviários federais do Grupo de Patrulhamento Tático da Delegacia de Resende abordaram o veículo. O motorista, de 33 anos, morador do Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, disse que vinha de Cubatão, em São Paulo, com destino à Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Ele contou que pretendia buscar emprego na indústria química da região. Entretanto, durante a fiscalização, os policiais encontraram um compartimento oculto no cilindro de gás. Havia diversos pacotes com entorpecentes, além de cápsulas contendo crack, usadas para o transporte de drogas através da ingestão oral por pessoas. No total, foram apreendidos 14,8 kg de cocaína e 9,7 kg de crack. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil. Em outro caso, um homem foi preso por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Vila Amélia, em Nova Friburgo, na última quinta-feira. Segundo a Polícia Civil, ele cedia a casa que ele estava para um sobrinho estocar drogas. Policiais civis da Delegacia de Nova Friburgo prenderam um homem em flagrante por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Vila Amélia. De acordo com os agentes, ele cedia a casa para um sobrinho estocar as drogas. Ainda segundo as investigações, o sobrinho usava o imóvel como estoque, pegava uma pequena quantidade, vendia e voltava para buscar mais. Ao revistar o imóvel na última quinta-feira, os policiais localizaram uma grande quantidade de entorpecentes. Questionado, o homem admitiu que sabia da existência das drogas na casa e informou que o material pertencia ao parente. As investigações continuam para localizar o sobrinho dele. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. Pode vir aqui na 2 agora? Mudar de assunto? Porque no dia 8 de maio se comemora o Dia da Vitória. É o dia D, né? O dia que todo o mundo venceu ali a Segunda Guerra Mundial contra o nazismo, né? E na última sexta-feira, o 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, o Batalhão Dom Pedro II, realizou um evento na Praça dos Expedicionários para celebrar o Dia da Vitória, a data que aconteceu no dia 8 de maio, que tem grande significado para o Exército, não só aqui no país, mas no mundo inteiro. Vamos conferir. O evento foi aberto ao público e contou com a exposição de equipamentos de escalada, banda musical e outras atividades. Além disso, médicos e dentistas do batalhão realizaram atendimentos gratuitos no local. O Dia da Vitória tem um grande significado para a instituição, e o tenente-coronel Diogo Genial, que é comandante do batalhão Dom Pedro II, falou sobre a data. O batalhão ele procurou reunir todas as autoridades civis e militares e a comunidade petropolitana para nós celebrarmos o Dia da Vitória, que ocorreu no dia de ontem, para relembrarmos do sacrifício feito por homens e mulheres brasileiros que foram no Teatro de Operações da Europa para defender os ideais de liberdade
Nesta data, em 1945, o Exército Vermelho anunciou a rendição incondicional dos alemães, dando fim ao conflito que devastou a Europa Ocidental e matou milhões de pessoas, entre os anos de 1939 e 1945. O Brasil foi um dos países que fazia parte dos aliados durante a guerra. E, na época, enviou cerca de 25 mil soldados, dos quais 200 eram petropolitanos. E o monumento da Praça dos Expedicionários é justamente em memória aos petropolitanos que perderam a vida em batalha. Nós enviamos 200 petropolitanos para a Segunda Guerra, né? E 5 perderam a vida lá. Esse monumento representa isso, então seria muito marcante que nós fizéssemos o evento aqui para reunir todos, não só as Forças Armadas, mas também a comunidade e as autoridades civis. O comandante também reforçou a relação do 32º Batalhão com os moradores da cidade. Um batalhão muito ligado com a comunidade da cidade. Nós temos excelentes relações institucionais e também temos excelente relação com a população em si. O nosso batalhão está sempre trabalhando para garantir a prontidão. Bom, pessoal, terminando a nossa edição aqui, mas amanhã, 7h30 da manhã, eu estou de volta com muita informação para você, viu? Muito obrigado pela sua presença e audiência. Tchau, tchau. Boa semana para nós. TVC, a TV do Correio da Manhã.